Olá, está no ar o Cultura Entrevista de hoje, cujo tema é a transformação pela qual passou a educação. Da palmatória até hoje, muito caminho foi percorrido, os conceitos mudaram e, obviamente, os resultados também. E o que pensa um educador que viu boa parte dessa mudança? O Cultura Entrevista recebe o professor José Amilar da Silveira, que está em Ipatinga desde 1965. Nesses 47 anos, ele passou pelo ensino fundamental, ensino médio e pelo ensino superior. De língua portuguesa, pedagogia, a filosofia, o professor já trafegou também pela direção escolar. Professor Amilar, obrigado pela sua presença aqui na TV Cultura. Tá bem, Alex. Também te agradeço esse convite para vir aqui conversar sobre educação. Para quem não conhece o professor Amilar, eu acredito que são poucas pessoas, mas o senhor veio de onde? Eu disse aqui que está há 47 anos em Ipatinga, sempre trabalhando com educação? Eu sou aqui de Santana do Paraíso. É do Vale do Aço mesmo. Do Vale do Aço. O Paraíso de uma época em que ainda não existiam os Minas. Nós não tínhamos a Ipatinga de hoje. Saí para estudar fora, naquela época o estudo era fora, normalmente em internato, e depois retornei aqui para a região, justamente nessa data. Minha família já morava em Coronel Fabriciano, e a partir daí já comecei a me envolver com a causa de educação em Coronel Fabriciano e aqui em Ipatinga. Tá, o senhor até recentemente estava no Colégio Angélica, mas tem também uma passagem pela Fundação São Francisco Xavier, no Colégio São Francisco, não é isso? No Colégio Angélica eu só fiquei lá um ano, na direção. Eu já havia sido professor lá há muito tempo atrás. A minha vida de trabalho mesmo em educação foi aqui em Ipatinga, especialmente no Colégio São Francisco Xavier. Atuei também em escola da rede pública do Estado, na rede municipal, fiz parte da equipe que participou do processo de fundação aqui do Colégio Municipal de Ipatinga. Tá, o senhor tem um pensamento que das profissões, a profissão do professor é das mais nobres, né? A arte de ensinar, a arte de encaminhar as pessoas para a vida profissional. Mas, como eu disse aqui na abertura do programa, muitas coisas mudaram ao longo dos anos. Qual o conhecimento que o senhor tem, professor Amilar? O que o senhor considera como o principal desafio ou os desafios maiores da educação na atualidade? Olha, Alex, realmente nós, durante esse tempo, a educação passou e continua passando, por transformações assim muito profundas. O próprio conceito da educação já guarda dentro dela esse processo de mudança. A educação está nesse processo permanente. Só que realmente nós tivemos mudanças muito significativas, muito profundas nesse espaço de tempo. E hoje nós enfrentamos grandes desafios. São muitos. Mas o principal desafio que eu vejo hoje na educação no nosso país e aqui na região, no país como um todo, é a melhoria da qualidade do ensino das nossas escolas. Nós temos visto uma série de indicadores de crescimento, de evolução nossa na área da educação, mas quase todos esses indicadores abrangem a parte do atendimento, a parte, vamos dizer assim, quantitativa do atendimento do alunado. Mas a melhoria qualitativa do nosso ensino, da educação, ainda está por acontecer. A melhoria, sobretudo, de resultados? Daquilo que o aluno consegue aprender? Olha, daí nós temos uma situação, inclusive, vamos dizer, uma situação estranha. Nós temos tido resultados em que nós podemos apurar alguma melhoria nesses indicadores, mas isso não tem significado, ou necessariamente não significa que a melhoria da qualidade está acontecendo. A maneira como nós elaboramos os critérios para apurar esse crescimento, nem sempre é possível dentro deles fazer a medida também da melhoria da qualidade. Recentemente nós vimos uma pesquisa dizendo que tem chegado a alunos em um índice considerável no ensino superior que não sabe ler e interpretar corretamente. Quer dizer, isso é um sintoma. Justamente. Agora, nós temos tido alguns resultados apontados, ora no Enem, agora no IDEB, mas nem sempre a gente percebe que realmente, do ponto de vista qualitativo, está havendo melhoria. Isso reflete nesse tipo de coisa. Alunos
que terminam o fundamental, outros que o ensino médio, e temos uma grande parte, inclusive, no curso superior, que continuam, de alguma forma, como analfabetos funcionais, com grande dificuldade, vamos dizer assim, dos domínios daquilo que eles estudaram. Professor, quando que foi possível perceber que o ensino tinha começado a mudar e ia mudar para pior, do ponto de vista de as pessoas não aprender a fazer contas básicas, não aprender o básico, que é ler, escrever, ler e interpretar o que está escrito? Olha, Alex, nós temos tido, vamos dizer assim, nessa caminhada da educação, alguns avanços significativos em alguns aspectos que interessam ao desenvolvimento da pessoa, das nossas crianças, dos jovens, do indivíduo, do ser humano. Mas nesse aspecto que você está colocando, realmente nós temos tido, de alguma forma, uma perda significativa. Nós temos encontrado realmente uma grande quantidade dos nossos alunos com esse nível de dificuldade, que eu acredito que ela é processual. Ela começa do momento em que o aluno entra na escola, a família, o envolvimento da família e toda a caminhada dele nesse processo escolar. Em grande parte das nossas instituições de ensino, nós não temos, vamos dizer assim, um conjunto de programas e de processos que permitam a esse aluno fazer uma caminhada. Os programas de ensino, planejamentos de ensino, metodologias de ensino que se iniciam na entrada do aluno, muitas vezes não têm um processo de continuidade, de uma sequência durante a vida escolar desse aluno. É padronizado para toda a turma, para todo o alunado. Mas nem sempre isso tem uma continuidade. O aluno, quando muda de série, muda de professor, muda de programa, nem sempre esses programas têm uma sequência, uma continuidade adequada, trabalhada, prevista. E também a própria participação do aluno. Então a gente tem tido uma perda muito grande nessa caminhada. Antigamente, para se passar de série, era preciso provar no fim do ano que sabia tabuada, né? Parece que a tabuada foi extirpada, foi extinta da realidade do ano. Hoje é trabalhada de outra maneira, né? Aquela forma como era trabalhada realmente já não existe mais. Havia uma cartilhazinha com as operações básicas, mas principalmente a tabuada. Né? Não era? Tinha sim. Não é mais trabalhada daquela forma. É uma pena que, às vezes, a maneira nova, ou os processos novos com que nós trabalhamos esses conhecimentos, eles não atingem os objetivos que a gente está querendo e que o aluno também está querendo. Vamos falar assim de uma forma bem clara. Era um negócio arcaico, mas que funcionava, um arcaico que funcionava? Funcionava de alguma maneira, sim. Funcionava, por uma série de razões, ela chegava onde se queria. Nem que fosse o critério da repetição, né? Não é? Da mesma forma que era a cartilha também, eu lembro. Eu sou da época da cartilha. Nós tínhamos nessa escola desse tempo, vamos dizer assim, uma série de procedimentos, de métodos e de metodologias, vamos dizer assim, né, que hoje nós já não temos mais. Ok. Cultura Entrevista, um pequeno intervalo. Nós voltamos logo na sequência com a entrevista aqui com o professor Amilar sobre as transformações na educação. Atenção, luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. O Grupo Dijafer se consolida pela qualidade de seus produtos. Dijafer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Patinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. Dijafer construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu e Patinga. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade.
Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Artepublish, @artepublish.com.br. Fique bem informado com o Diário do Aço, o jornal de maior circulação em toda a região. Tradição, credibilidade e compromisso com o leitor estão em nossas páginas. Assine e leia o Diário do Aço, o veículo com a melhor equipe de profissionais e maior estrutura para apurar e informar com responsabilidade os principais acontecimentos. Acesse também a nossa versão online, www.diariodoaco.com.br. De volta ao Cultura Entrevista, que hoje recebe o professor Amilar, que veio nos falar sobre as transformações na educação. Quando falamos em transformações, professor Amilar, nos lembramos bem que quando entramos na escola, a figura do professor, a pessoa do professor era uma pessoa de respeito, havia todo um respeito. Quando o professor falava, o aluno ficava quieto. Era a mesma ideia que se tinha com relação ao diretor. Esse sim era recebido pelo aluno, na minha época, como autoridade máxima. Parece que essa não é a lógica de hoje. Como que nós chegamos a esse ponto de o professor não ser autoridade? Olha, nós temos uma série de razões para explicar isso, entende, Alex? Nós tivemos uma perda muito grande do respeito ao professor. As políticas públicas nossas, de modo geral, e mesmo, vamos dizer assim, o comportamento da sociedade como um todo, em relação à figura do professor, de alguma maneira contribuiu para essa perda do respeito, a perda, vamos dizer assim, de identidade do professor. Nós vamos somar a isso também todos esses problemas que a falta, vamos dizer assim, de um comportamento ético da sociedade. O problema de uma indisciplina generalizada, que não é só no ambiente escolar. A falta, vamos dizer assim, de um melhor preparo também do próprio professor. Nós temos uma série de razões que têm contribuído para isso. Mas nós constatamos que, de fato, hoje, o professor, na sala de aula, tem tido uma dificuldade muito grande para conduzir o seu trabalho como professor, como educador, porque ele perdeu muito essa áurea que já teve. A falta de respeito com o professor nas nossas salas de aula é muito grande. A falta de respeito com ele por parte da própria sociedade também. E sem falar a falta de respeito com relação, vamos dizer assim, aos grandes empregadores, desde o Estado aos próprios dirigentes de escola. Mas não é curioso porque os meninos de hoje são, em sua maioria, filhos de pessoas que viveram uma outra época em que havia realmente o respeito ao professor. Com exceção dos muito novos, os alunos que estão hoje aí no ensino médio são filhos de pais que já estão aí na faixa dos 35, 40 anos. Esses viveram a época em que o professor era autoridade na sala de aula. Não é curioso que os filhos deles não tenham curioso até porque grande parte desses pais que passaram por essa vivência, essa experiência, hoje tem um comportamento diferente quando os filhos têm qualquer problema na vida da escola. São poucos os pais que, nesse momento em que o filho tem um problema na escola,
se ajunta à escola ou ao professor para ajudar a solucionar o problema do filho. Grande parte desses pais, do momento em que o filho tem um problema na escola, o comportamento é de ir contra a escola, contra o professor. O que fortalece o comportamento, vamos dizer assim, de desrespeito ao próprio professor e à instituição. Quando o senhor fala da disciplina, eu lembro também até de casos de indisciplina que terminaram em ocorrência policial, né? Carros de professores foram danificados por alunos insatisfeitos com alguma coisa que houve dentro da sala de aula e a situação extrema em que chegaram à agressão física. Professor, nós poderíamos dizer que há uma crise instalada? Acredito que ela está aí, inclusive a escola vai ter que enfrentar isso. Se nada for feito. E nossos professores vão ter que enfrentar isso, porque ela existe, ela está aí. É um problema que começa com aquela falta de respeito para entrar na sala de aula, sair de entrada, sem pedir licença, de estar usando qualquer material, equipamentos durante a aula, sem atentar à presença do professor. Você começa dessas coisas, que é um problema até de educação de casa, até esse lado, vamos dizer assim, da agressão verbal e muitas vezes até da agressão física ao próprio professor. Mas é uma realidade que nós vamos ter que enfrentar, temos que enfrentar, porque isso faz parte da missão do professor e é missão também da escola. Ela precisa de trabalhar isso. É o grande desafio que nós temos hoje dentro das nossas instituições. Restabelecer a ordem. A disciplina para fazer dela algo aliado para a melhoria do trabalho da educação e dos resultados da própria escola. O senhor militou também na área da pedagogia e parece que há correntes de pensamentos aí diversas com relação a essa questão da autoridade do professor ou não autoridade dentro da sala de aula, ou outra corrente que defende um tratamento equânime entre o professor e o aluno. Como é que é essa questão? Realmente há. Se nós formos olhar do ponto de vista de correntes pedagógicas, nós vamos ter posições diferentes. Mas há um consenso hoje que o professor precisa realmente de reforçar a sua autoridade, o que não deve ser confundido com a atitude de autoritarismo. Sim. É justamente aí que essas correntes, essas posições diferentes, elas convergem. O professor precisa de voltar a ter o seu respeito como alguém importante no processo de educação dos alunos. Ele precisa de ter a sua autoridade como professor resgatada, restabelecida. O que não significa que ele tenha que estar num pedestal e usar de autoritarismo para fazer a gestão e administração da sua sala. Uhum. Ok. O que o senhor considera como um modelo de escola que seria ideal hoje, para os tempos de hoje? Olha, eu considero que o problema que nós estamos enfrentando, ele está baseado basicamente em, vamos dizer assim, em 3 polos. A escola, ela precisa de ter um projeto pedagógico adequado para hoje. Um projeto pedagógico que contemple toda a dimensão de atuação dela. Vamos dizer assim, uma escola que se adeque a essa realidade nova que nós estamos vivendo hoje. Por outro lado, nós precisamos também de ter o professor, o educador. Ele é parte fundamental nesse processo. A questão da educação, da formação dele, o permanente trabalho de estudo, de renovação, a educação continuada desse professor, e a parte do aluno-família. Nós precisamos de ajustar esses 3, vamos dizer assim, segmentos, esses 3 públicos, para que nós tenhamos condição de ter a escola caminhando para fazer o trabalho dela de educação. Projeto pedagógico, que é da instituição, com todo o trabalho institucional, inclusive com a parte de rede física, instalações e equipamentos, a parte do docente, a parte do educador, a parte do professor e a parte do aluno e da família. Okay. Professor, só queria que o senhor voltasse a um ponto anterior, aí, quando nós estávamos falando da situação da crise instalada dentro das escolas.
Já ouvi protestos de professores e de alunos também que não concordam com a presença da polícia. Há situações em escolas, não diria nem que é a situação aqui do Vale do Aço, mas de algum lugar, mas não significa que também não vai chegar aqui uma situação dessa, em que a polícia teve que se fazer presente dentro de escolas em determinados momentos e já se falou até em presença permanente de polícia dentro de escola. O que o senhor pensa sobre isso? Bom, eu acho isso, enfim, é um absurdo. Para você ver onde que nós estamos chegando. Nós estamos transferindo a nossa capacidade de administrar um problema, uma situação de crise, passando para a polícia. Não é? Eu sei que isso existe. De vez em quando nós presenciamos em alguns noticiários essa realidade de escolas que perderam completamente a capacidade de fazer a administração desse tipo de problema. Estão perdidas a direção, professores e a comunidade toda aqui em redor dela e pedindo ajuda da polícia para a polícia. Eu pessoalmente acho que isso é um absurdo dentro da área de educação, sabendo que está existindo. Há também quem diz que, em vários casos, a escola virou apenas um mercado. O que o senhor pensa sobre isso? É um negócio como qualquer outro? Olha, a iniciativa privada dentro da área de educação, ela tem todo vamos dizer assim, um lastro histórico de serviços prestados à educação importantíssimos na história do país, na história do Brasil como um todo e nos nossos dias de hoje. Mas é certo que nós temos algumas instituições dentro desse conjunto da iniciativa privada que realmente não se conduzem. É um conjunto de escola que não se conduz adequadamente. É por aí que aparece, então, vamos dizer, essa visão da educação como negócio, e negócio no mau sentido, negócio tomado pejorativamente. Mas a maioria das escolas que nós conhecemos, elas são escolas que atuam no mercado, cobram, porque precisam de sobreviver, e fazem isso de maneira adequada e correta. Nós vamos a mais um intervalo, nós voltamos logo na sequência. Nem tudo está perdido. Vamos falar de coisas boas também no campo da educação. Logo na sequência aqui no Cultura Entrevista. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. artepublish@artepublish.com.br. Fique bem informado com o Diário do Aço, o jornal de maior circulação em toda a região. Tradição, credibilidade e compromisso com o leitor estão em nossas páginas. Assine e leia o Diário do Aço, o veículo com a melhor equipe de profissionais e maior estrutura para apurar e informar com responsabilidade os principais acontecimentos. Acesse também a nossa versão online, www.diariodoaco.com.br. Atenção! Luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais.
A equipe Lana Video lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Video Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. O Grupo Dijaffer se consolida pela qualidade de seus produtos. Dijaffer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Patinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. Dijaffer construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu e Patinga. O Cultura Entrevista, que hoje trata de um tema empolgante para muita gente. A educação quer saber do professor Amilar a opinião sobre o seguinte tema: o ensino em casa, professor. Recentemente nós tivemos um caso de uma família em Timóteo que ganhou repercussão nacional. O argumento da não socialização que o Ministério Público alegou ao processar essa família. É bom lembrar que no Brasil a educação até os 14 anos é obrigatório. O Estado tem o que se chama de dever de ofício de agir quando uma família não manda o filho para a escola. O argumento da não socialização dos meninos, no caso de Timóteo, da família Nunes, foi derrubado porque eles provavam que os meninos, primeiro, tinham aprendido, segundo, eles estavam socializados, conviviam na sociedade, né, em Timóteo, onde eles vivem, e em Vargem Alegre, hoje, onde moram atualmente a família. E foi determinante para revelar que no Brasil havia vários outros casos de famílias que adotavam método de educação em casa, que vem lá dos Estados Unidos, portanto tem um termo em inglês aí, homeschooling, que designa o modelo de educação em casa. Como que o senhor vê iniciativas como essa da família em Timóteo e de várias outras famílias brasileiras? Bom, eu respeito essa decisão, né, da família de fazer educação através da sua ação em casa. Eu pessoalmente acredito que a educação ela é feita através dessa oportunidade também que os alunos têm na convivência com os demais. Num caso ou outro, em alguma situação de exceção, tudo bem. Mas eu sou favorável, vamos dizer assim, a esse trabalho em que os alunos participem com demais, convivendo na construção desse processo. Mas sem radicalismos de processos? Eu acredito que a gente tem que respeitar a liberdade também da família, de alguma família, que por alguma razão toma uma decisão dessa. Só que eu vejo isso sempre como uma situação de exceção. Eu acredito que isso não poderia se constituir como regra de um processo de educação. Eu acredito que a perda para a educação das nossas crianças e da sociedade como um todo seria muito maior se a condução da educação fosse feita exclusivamente ou, na maioria das vezes, por famílias individualizadas. O senhor acredita que essa crise que atinge a educação possa empurrar cada vez mais famílias a adotar situações radicais como essa? Eu chamo de radical porque não é o comum, né, de educar filhos em casa. Isso também esse tipo, né, de posição de muitas famílias está como, vamos dizer assim, desdobramento ou como consequência dessa situação problemática que muitas escolas e que a educação está vivendo. Professor, ainda na esteira desse assunto, nós acompanhamos de perto o caso da família Nunes em Timóteo e percebemos que os meninos lá, o Jonathan e o Davi, que tivemos o prazer de fazer várias entrevistas, eram pessoas que tinham realmente capacidades, que foram muito desenvolvidas nesse processo de educação em casa. O senhor, inclusive, tem um projeto nessa área, presta consultoria nessa área, justamente para perceber dentro das escolas essas potencialidades dos estudantes. Como é que é isso? Alex, é o seguinte, nós temos nas nossas escolas, já criamos uma maneira de trabalhar nas nossas escolas pelo chamado atendimento do aluno médio. Quer dizer, nós temos nas nossas instituições, em cada sala de aula, um grupo de alunos que tem um nível de inteligência, um nível de, vamos dizer assim, de aproveitamento escolar bem próximo um do outro. E temos um outro grupo de alunos que tem mais dificuldade, que tem que desenvolver um esforço a mais para acompanhar esse grupo médio. E, por outro lado, nós temos um outro grupo de alunos, e esses grupos, esse geralmente é menor,
que está acima desse grupo médio. São alunos que têm um nível de facilidade maior, um nível de aplicação maior aos estudos e, vamos dizer assim, um desenvolvimento de vida escolar também maior. Dentro desse grupinho que está acima do número médio, costumamos ter um caso ou outro de alunos que têm talentos mesmo. Algum talento que está ali, às vezes, até escondido, né? Mas que está presente na vida desse aluno. Hoje, o grande desafio para nós educadores também é ter um olhar e ter um comportamento didático-pedagógico de atendimento a esse alunado, de tal maneira que esse potencial e essa capacidade seja aproveitada e melhor desenvolvida. Uhum. Para o aluno que tem mais dificuldade, nós desenvolvemos uma série de atividades e tarefas para eles. Recuperação, reforço, atividades complementares, e com esse tipo de ação, ele consegue acompanhar, mesmo com alguma dificuldade, o grupo médio. Agora, esse outro grupo, a escola, nós praticamente não fazemos nada. Pelo contrário, muitas vezes ele é obrigado a acompanhar, a sair da possibilidade que ele tem para vir acompanhar o grupo médio, porque a escola e a atividade da sala não desenvolve nada de especial para ele. Damos até missões para ele. Vem ajudar um aluno que está com mais dificuldade. Quer dizer, ele presta um serviço também de solidariedade às vezes, e que é importante também desenvolver nele. Mas ele mesmo, no desenvolvimento do seu talento, das suas possibilidades, praticamente a gente não faz nada. Esse trabalho já tem pessoas, alunos em acompanhamento aqui na região? Já permite que acompanhe ou está em desenvolvimento ainda? Não, a maioria das nossas escolas ainda desconhece esse trabalho. A grande maioria. Nós temos algumas atividades pontuais, algumas atividades isoladas daqui e dali, mas isso não faz parte do projeto de educação das escolas. Ainda não faz? Ainda não faz. Mas deverá fazer, né? Justamente. Nós temos uma perda hoje no país, de aproximadamente, são dados estatísticos levantados pelos estudiosos dessa área, 30% da inteligência estudantil brasileira se perde nos processos e nas atividades escolares. O que significa isso? São alunos que poderiam se desenvolver durante essa fase escolar muito mais do que de fato se desenvolve. É o país perdendo uma força. E isso sem contar a capacidade, a possibilidade, a oportunidade para o desenvolvimento das pessoas. As pessoas precisam desenvolver também. Aliás, é o ponto de partida. É o direito desse indivíduo como ser humano de se desenvolver dentro dessa... Já que o senhor falou isso aí, eu me lembro que há poucos dias eu acompanhava uma entrevista com um economista, até de renome, e ele lembrava que já há 20 anos ou mais, os chineses começaram a acompanhar dentro das salas de aula aquelas pessoas que tinham uma capacidade maior e mandaram esses pequenos gênios, vamos dizer assim, para estudar em Londres, em Nova York, em Washington, enfim, procurar nas maiores faculdades do mundo. E isso explica por que a China hoje é um potencial econômico, né? Justamente. A China produz tem grandes engenheiros. Esses países, inclusive os países ali do leste da Ásia, e os países, né, os grandes países da Europa, dos Estados Unidos, e os próprios Estados Unidos e Canadá, a partir, sobretudo, da década, olha para você ver, da década de 80 para cá, não é coisa tão antiga. De 80, é que começaram a estabelecer políticas públicas para aproveitar a inteligência do seu jovem, a inteligência da criança e do jovem desses países. Né? Nós sabemos hoje que no Brasil, grande parte dos nossos pesquisadores, essas pessoas, vamos dizer assim, que poderiam contribuir muito para a ciência do país, a grande parte deles, a qualquer momento que recebe a oferta do exterior, vão embora. Começam um trabalho nos laboratórios das nossas grandes universidades, com pouco tempo são descobertos por algum centro de estudo, alguma universidade de fora, ou mesmo atividade econômica, os grandes laboratórios, e leva essas pessoas. Quer dizer, vai agregar valores para produtos estrangeiros, né? Professor, vamos falar um pouco de situações mais íntimas, vamos chamar assim. Como é que é para um professor que tem a luta que o senhor tem, a batalha que o senhor tem,
passar na rua, ver lá um outdoor, uma empresa homenageando um operário, um trabalhador que se destacou lá na sua liderança, no seu trabalho, na sua atividade profissional, ou mesmo abrir um jornal pela manhã e descobrir que ali tem uma entrevista, um assunto interessante, uma personalidade importante da cidade. Aí você lembra, mas espera aí, esse menino era aquele menino que ficava lá no canto da sala de aula, não falava nada, ele ficava quietinho, olha só, virou um grande profissional, ou virou um juiz aqui, um advogado, uma pessoa importante, um professor, um diretor escolar, e está aqui no jornal hoje dando entrevista, explicando alguma coisa importante para a sociedade. Para o professor ver um resultado como isso, como é? Ô Alex, realmente isso mexe muito com a gente, entende? Mexe muito com o coração da gente, entende? Eu, pessoalmente, fico muito feliz. É uma satisfação diferente, uma alegria diferente, quando eu me encontro aí com alunos, ex-alunos, pessoas, são cidadãos, estão por aí, entende? Casados, muitos profissionais dos mais variados segmentos, e tocando a vida deles, realizando-se como ser humano, como pessoa, participando da vida da sociedade, e foi um ex-aluno, entende? Realmente isso deixa a gente muito feliz. Num caso desse que você está citando, então, nem conta. Porque nós tivemos realmente muitos alunos nas nossas salas, que aparentemente apagados, quase que não percebidos quase dentro da sala. E são justamente essas inteligências que às vezes nós não cuidamos dela direito lá. E num determinado momento da vida aquilo aflorou. E hoje às vezes se torna um operário, vamos dizer assim, que merece esse reconhecimento, um empresário e vai por aí. Eu fico feliz, gratificado com isso. Talvez esse seja um dos grandes retornos para o educador hoje no Brasil. Eu acho que, inclusive, a nossa profissão de professor, com essas mazelas, essas coisas que nós estávamos falando aí, eu sou apaixonado. Gosto de ser professor, entende? Eu me identifico por ser professor, né? E eu acredito que todos nós, não só eu só, nós ficamos felizes com esse tipo de resultado que os alunos conseguem. Manifestação de gratidão vem também dos alunos? Tem. Eles são muito generosos. De modo geral, são muito bons. São até melhores do que, vamos dizer, que os próprios professores que eles tiveram, entende? Eu tenho reconhecimento de toda a natureza. Mas a maior demonstração que a gente tem, geralmente, é de muito carinho. Muito carinho. Professor, chegamos aqui ao fim do Cultura Entrevista. Eu quero agradecer por o senhor ter disponibilizado o tempo e ter vindo aqui. Quero agradecer a sua presença na TV Cultura. Eu te agradeço também, viu, Alex? Falar sobre educação, para mim, é sempre um prazer e estarei sempre à disposição. E eu espero que a fala do professor José Amilar da Silveira tenha servido também para alguns professores avaliarem bem o comportamento ou repensarem o comportamento na sala de aula, entender que muitas pessoas precisam mesmo de uma oportunidade, um momento para mostrar o seu potencial. E nem sempre tenham facilidade em expor, em falar na sala de aula, mas não significa que também sejam pessoas que não vão vencer lá na frente, que não têm capacidade para isso. Professor, até mais. Cultura Entrevista fica por aqui. Uma ótima semana.